O capítulo 22 de Lucas e o capítulo 13 de João são dois textos preciosos que nos falam a respeito desta noite memorável, do que Jesus fez e do que Ele ensinou. Eu queria pedir a sua atenção agora. Nós vamos ouvir a leitura dessa mensagem através de um vídeo. Então é muito bom quando a gente ouve e a gente visualiza uma cena que nos faz lembrar daquilo que aconteceu. Pastor Marcos fez isso aqui com o texto da quinta-feira e foi maravilhoso para todos nós aqui, fomos muito abençoados. Aliás, você tem perdido se você não tem vindo aos cultos de quinta-feira e ao clamor de oração da igreja que está acontecendo. Mas preste atenção, ouça com atenção. Eu te peço em nome de Jesus, não distraia, não converse com ninguém do seu lado, enquanto as luzes estão apagadas e nós estamos ouvindo e vendo cenas desta leitura e desta instituição. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz.
digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus perguntou: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos.
Fica de pé, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos fazer a leitura de mais alguns versos a partir do versículo 14. Lucas capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, o que ele disse? Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, o que ele disse? Recebei e reparti entre vós, pois vos digo isto, que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Até o verso 20, Deus nos abençoe. Pode se assentar. Ore agora, ore confessando a Deus, ore pedindo ao Senhor entendimento, amor, regozijo pela sua palavra. Ore pedindo que o Senhor continue falando, tocando e abençoando o seu coração nessa noite de culto e de adoração. Senhor, nos prostramos diante da gloriosa verdade da Tua palavra. Agradecemos a Tua bondade em permitir de novo que a igreja se reúna em torno da mesa do Senhor. Agradecemos a existência dessa comunidade da Igreja Visível, Igreja Presbiteriana da Paz. Louvamos o Teu nome por toda a Tua igreja na face da terra, em todos os lugares deste mundo, no nosso Brasil e aqui na nossa cidade. Que em cada lugar onde Teu povo está reunido, haja, ó Deus, o alimento da Tua palavra, a presença gloriosa do Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos instigando alegria, prazer e vida no Senhor mesmo. Ó Pai, nessa noite fala conosco, prepara o nosso coração, limpa-nos pelo poder da Tua palavra, para que possamos participar dignamente do cálice e do pão, no nome e na ordenança do Senhor. Perdoa a iniquidade do nosso coração, perdoa o meu pecado, Senhor. Ó Deus, purifica-nos com o poder eficaz do Teu sangue remidor. Oramos como igreja, confiadamente, e Te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diz, amém, glória a Deus. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, chegada a hora. Se você fechou a sua Bíblia, abre de novo, Lucas capítulo 22, olha para a palavra, ouça a palavra, ouça o Espírito Santo de Deus. O texto começa dizendo que estava próximo à festa maior dos judeus, a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. Havia um grupo aqui preocupado. Esse grupo não estava preocupado em que o povo conhecesse e temesse a Deus, em que o povo pudesse compreender que o tempo de restauração estava chegando e que o Messias estava no nosso meio, no seu meio. Mas diz o texto que eles se preocupavam em como tirar a vida de Jesus. E eles ficaram muito alegres, diz o versículo 5, porque Judas Iscariotes tomou a frente
e foi até esse grupo de sacerdotes, fariseus e escribas, e disse: eu entrego Jesus nas mãos de vocês, por dinheiro. Sacerdotes e escribas preocupados com influência, preocupados com o poder religioso, preocupados porque viam em Jesus alguém que ameaçava o seu lucrativo negócio do templo. E eles queriam tirar a sua vida, mas de uma maneira canhestra, em que eles ficassem bem com o povo. Diz o texto aqui, que eles temiam o povo. Judas Iscariotes faz parte do grupo de discípulos de Jesus, mas enquanto sacerdotes e escribas buscam poder e influência, Judas Iscariotes está preocupado com traição por dinheiro, e realiza o seu ato maligno. E os discípulos de Jesus? Lucas 22 vai nos dizer também, lá no versículo 24, que os discípulos estavam também noutra postura. Eles estavam discutindo quem é o maior. Lucas 22 é um texto que nos ensina muito, e teria que ser um tempo muito maior para a gente compreender aqui como é, meu irmão e minha irmã, o seu coração, o meu coração e o nosso coração. As preocupações com poder e influência, as preocupações com dinheiro, as preocupações com o poder de ter nas mãos a capacidade de fazer, de mandar, de realizar coisas humanas, e também a preocupação de quem é o maior, quem é o mais importante, quem manda mais. Mas no meio desse contexto aqui, Jesus chama os seus discípulos para a realização da comemoração da Páscoa judaica pela última vez, e ele traz agora, no contexto da nova aliança, um novo sacramento para o povo do Espírito, o povo de Deus, que é a ceia do Senhor. E estes versículos aí, do 14 até o 18, nos dão como que uma essência, nos apresentam um resumo maravilhoso, precioso, das coisas que são essenciais e necessárias na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Eu queria que você repetisse 4 coisas que nós temos aqui nesse texto. Diga: comunhão, sofrimento, compartilhamento, glória. Diga: comunhão, sofrimento, compartilhamento e glória. Olha para o texto, ouça o Espírito falar nessa palavra tão preciosa, nessa noite de instituição na história da mesa do Senhor. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os seus discípulos e disse para eles: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Eu tenho desejado, eu estava esperando por essa hora. Essa hora traz algo muito profundo no meu coração. Eu desejei profundamente essa hora. Eu quero comer com vocês. Comunhão. Não celebramos a ceia do Senhor sozinhos, não fazemos para nós mesmos e por nós mesmos, não nos servimos a nós mesmos, nós somos servidos e servimos uns aos outros, porque a ceia é, antes de tudo, comunhão. É um momento em que Jesus se assenta à mesa com os seus discípulos. E nós, como crentes, temos que aprender essa verdade. Nós somos chamados à comunhão. Nós somos chamados para estarmos juntos e servirmos uns aos outros. Eu já disse essa frase, vou repetir, grave aí: no reino de Deus, independência é morte. No reino de Deus, independência é morte. Nós somos chamados à comunhão. Jesus, assentado à mesa com os seus discípulos, diz para nós que nós precisamos ser o povo da comunhão. A comunhão na igreja de Cristo, a comunhão no serviço uns aos outros, a comunhão no cuidar das crianças, dos pequeninos, dos jovens, dos meninos e meninas, dos homens e mulheres, dos idosos, dos doentes, dos enfraquecidos, dos marginalizados. A comunhão
em Jesus. Mas deixa eu te perguntar, porque pergunto para você e para mim, como é que está a sua comunhão em casa, na família? Sua família ainda se assenta à mesa para tomar o café da manhã ou para servir o almoço e lembra-se ao se assentar à mesa que tudo vem do Senhor? Ainda agradece a Deus? Ainda compartilha com os filhos, com os netos, com os parentes um versículo da palavra de Deus? Nesse tempo mau, agitado, pressuroso, corrido, quantas famílias não têm mais comunhão, não se encontram? Quando o pai sai, a mãe está chegando, quando a mãe sai, o pai está chegando. Como está a comunhão? Jesus falou: eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Eu desejei de todo o coração. Nós achamos que temos todo o tempo do mundo. Nós, estúpidos e tolos como somos, me desculpem a expressão, achamos que nós podemos fazer e acontecer e conduzir as coisas como nós somos capazes, e que aquilo que a gente não fez hoje, a gente vai fazer amanhã. Nós não sabemos do amanhã. E por isso o Senhor nos chama no tempo que se chama hoje, para ter comunhão, para marido perdoar a esposa perdoar o marido, pai perdoar filho, filho perdoar o pai, irmãos se perdoarem, família se aproximar, largar de lado as brigas inúteis, por dinheiro, por herança, por saber quem é o maior, quem é o melhor. Jesus nos chama para comunhão. Então a primeira palavra é comunhão, diga comunhão. A segunda, sofrimento. Sofrimento. Você não disse com a ênfase que precisa ser dita. Diga, sofrimento. Olha para o texto. Eu desejei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa no dia ou antes do meu sofrimento. Ei, preste atenção. É Jesus que está dizendo, o meu sofrimento, antes do meu sofrimento. Mas é Jesus que está dizendo, quem é Ele que está dizendo meu sofrimento? Ele é aquele de quem está dito na palavra, Ele é antes de todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a imagem do Deus invisível, o Senhor de toda a criação. Mas Ele está dizendo para aqueles homens em volta dEle na mesa, eu queria muito comer com vocês essa refeição antes do meu sofrimento. Eles temiam muito por isso. Pedro havia dito momentos antes, dias atrás, quando Jesus falou que o Filho do Homem seria preso, seria chicoteado, cuspiriam no seu rosto: Senhor, não permita que isso aconteça com o Senhor. Não pode, Senhor, não fale dessas coisas. Mas Jesus, o Filho de Deus, está dizendo, antes do meu sofrimento. Querido, querida, preste bem atenção. Não há cristianismo sem cruz. Não há o evangelho da prosperidade sem dor. Não na palavra viva de Deus. Romanos 8,17, o apóstolo Paulo diz que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. 1 Pedro 2,21, para isso mesmo vocês foram chamados. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Sofrimento, ele faz parte desse mundo pecador. Hoje, trocávamos mensagens com o nosso irmão Custódio, sua mamãe faleceu, e é um momento de sofrimento. Há sofrimento que acontece inesperadamente, nós não estávamos preparados que acontecesse, mas ele faz parte dessa vida. Stanley Jones, um missionário da Índia, escreveu um livro precioso, que eu preciso sempre ler e refletir nele, pelo menos uma vez por ano, chamado Cristo e o Sofrimento Humano.
E ele expõe a verdade do Novo Testamento, que Cristo em nenhum momento recusou o sofrimento, ou teve o sofrimento como um castigo de Deus, mas ele usou o sofrimento para expressar o melhor de Deus na sua vida. É comunhão, mas é também sofrimento. É por isso que tantos casais, no tempo que nós vivemos, não querem ter filhos. Ou se tem, tenha um só. Cuidado, é sofrimento. Tem as noites mal dormidas, tem os cuidados da vida, tem as lutas. Parece que é mais fácil ter um cachorrinho, mas a palavra de Deus diz que só podemos verdadeiramente compreender a dimensão da vida através da missão de maternidade e paternidade. Embora haja espaço para alguns e algumas que Deus concede a graça de uma vida na solteirice abençoada, mas o sofrimento faz parte. E Jesus disse: eu tenho desejado comer antes do meu sofrimento. Jesus chorou. Jesus chorou. Toda vez que eu leio esse texto, eu não consigo deixar de ter lágrimas nos meus olhos, porque o Filho de Deus entende e sabe o que é a dor da perda nas nossas vidas. Diga: comunhão, sofrimento, compartilhamento. Quando Jesus partiu o pão, você viu a figura? Ele foi dando aos seus discípulos, dizendo: olha, recebei e reparti entre vocês. Recebei e reparti entre vocês, está aqui no versículo 17. Reparti entre vocês. Jesus está dizendo: vocês precisam passar uns para os outros. O pão e o cálice da bênção, o cálice da aliança, o pão de Deus que dá vida ao mundo. Nós precisamos repassar essa verdade uns aos outros. Quantas mensagens você tem recebido nesses últimos dias no seu celular, no seu zap? Repartilha isso, reparte isso, manda para o maior número de contatos. Eu tenho examinado, mas não encontrei nenhuma dizendo: Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Nenhuma dizendo a verdade das Escrituras: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tomai, disse Jesus, e reparti entre vocês. O povo de Deus comparte, reparte e dissemina a verdade de Deus, a verdade da sua palavra. O povo de Deus sabe que recebeu algo tão precioso, tão maravilhoso, que não pode conter e segurar para si mesmo. Nós precisamos repassar estas verdades. Diga assim: nós pertencemos a um reino inabalável, o reino de Deus. Nós pertencemos à pessoa imutável, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Compartilhamento da palavra de vida, da mensagem da paz. Todo o tempo podemos fazer isso. Todo o tempo podemos fazer isso dentro de casa. Pais podem fazer isso colocando a mão sobre a cabeça dos seus filhos e dizendo: seja sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Mães podem abençoar suas filhas, dizendo que você seja uma menina recatada, pura, que viva a verdade cristã de alguém que sabe que seu corpo é templo do Espírito Santo. Todos podemos dizer uns para os outros, não é, pastor Helder? A alegria do Senhor é a nossa força. Diz para a pessoa do seu lado aí: a alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão.
Diz para a pessoa do outro lado agora: Jesus Cristo perdoa o pecado. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Comunhão, sofrimento e compartilhamento. Mas essa palavra maravilhosa também fala da glória. Diga glória. Glória. Versículo 16. Eu nunca mais comerei dessa Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 18. Eu vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Até que venha o reino de Deus. Nós podemos crer convictamente que a trombeta soará um dia, que ela ecoará o seu poder e a sua voz tonitruante e gloriosa para dizer: glória nos céus, louvor nas milícias celestiais, porque o reino se tornou totalmente do Senhor e do seu Cristo. Esta é uma palavra que Jesus, naquele momento da ceia, Ele coloca para que seus discípulos compreendam que, embora Ele está dizendo sobre sofrimento, Ele sabe, Ele ensinou que o sofrimento é a antessala da entrada na glória, na plenitude da graça maravilhosa e extraordinária do nosso Deus. Um pastor nordestino da geração passada, pastor Jerônimo Gueiros, ele traduziu, também era músico, um poema muito precioso de Charles Gabriel, que nos nossos inários antigos tem o nome Glória Vindoura. Olha que palavras extraordinárias, maravilhosas. No tempo em que meu trabalho acabar, e enfim de Deus a presença gozar, e quando a Cristo eu puder contemplar, ó, quanta glória haverá com Jesus. Sim, haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Ó, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sim, glória haverá com Jesus. No tempo em que Cristo, meu Redentor, tiver de dar-me o seu vinde de amor, transposto, enfim, o meu vale de dor, ó, quanta glória haverá com Jesus. No tempo em que meus irmãos for rever, lá nos fulgores do céu, que prazer, sim, quando junto a Jesus for viver, ó, quanta glória haverá com Jesus. Meu irmão, nós não sabemos, nós não conseguimos distinguir, nós não conseguimos entrar na plenitude do que significa esta glória. Nossa cabeça, nossa mente humana, limitada, marcada pelo pecado, não pode e não consegue distinguir, e é por isso que o apóstolo Paulo, campeão das lutas pelo Evangelho, ele diz: eu conheço um homem em Cristo, eu não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, mas foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito contar. Oh, quanta glória! O descanso eterno dos santos ainda está por vir. Resta um repouso e um descanso para os filhos de Deus. Mas não é o descanso pequeno, dos dias na praia, do deitar na rede, do tentar sair da onda do estresse do mundo. É o descanso de almas transformadas e mudadas de maneira gloriosa para compreenderem a dimensão gloriosa da presença de Deus. Então diga: comunhão, sofrimento, compartilhamento e glória.
nós aguardamos, pela fé no Senhor Jesus, o novo céu e a nova terra. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino. Ele é um hino com uma música mais antiga, mas nós não podemos jamais deixar de lado estes velhos e maravilhosos hinos, que se juntam aos novos cânticos que Deus concede ao povo de Deus, mas o mais importante é a gente mergulhar nessa letra tão preciosa e tão maravilhosa. No tempo em que meu trabalho acabar, E enfim de Deus a presença gozar, e quando Cristo eu puder contemplar, ó quanta glória haverá com Jesus, e haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando Cristo eu puder contemplar, glória sim, glória sem Jesus. no tempo em que Cristo, meu Redentor, tiver de dar-me o Teu vinde de amor, transporto enfim o meu vale de dor. Oh, quanta glória haverá com Jesus, haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sem glória, Jesus. Para além da dor, para além da morte, no tempo que acabar o trabalho na presença do Senhor, no tempo em que, meus irmãos, eu for rever os queridos que já partiram, que prazer, se Jesus for viver, oh, quanta glória haverá com Jesus, haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sem glória, Jesus. Levanta a sua mão direita e diga: Senhor, dá-me a oportunidade, ainda nesta semana, de compartilhar, falar do teu amor, falar do teu perdão, falar da esperança e falar da tua salvação, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A graça de Jesus seja com todos vós. Amém. Vamos em paz. Abraça pelo menos.